Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas 2, 39 e 40. Ao final nós vamos cantar uma canção e vamos encerrar hoje, pelo menos minha parte, encerrar hoje as narrativas sobre o nascimento de Jesus. Lucas 2, 39 e 40. Uma reflexão rápida. Quero ver, chegamos aí a 7h35, a 8h35 no máximo. A gente possa estar liberando os irmãos aí para voltar para sua casa. Quantos já prepararam a rabanada? Ninguém? Minha esposa já preparou a rabanada. Mas ela preparou a rabanada porque ela queria abrir o panetone. Ela disse: já preparei a rabanada, posso abrir o panetone? Elas gostam demais. Ela e a filha. Eu falei: claro que pode. Isso que você não pede, você manda. Capítulo 2, verso 39 e 40 diz: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Verso 40, leia comigo. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mais uma vez. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nosso Pai, essa é a Tua palavra. Permita-nos pensar, meditar e aplicarmos a Tua palavra de modo que saiamos daqui hoje, Senhor, alimentados por essa porção tão preciosa das Sagradas Escrituras. Senhor, me usa da maneira que Tu queres. Queremos ouvir Tua voz. Fala-nos, por favor, pedimos. Por causa de Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Eu encerro toda a narrativa de falar do nascimento de Jesus, que foi enriquecedor para a minha vida. Durante esses dias que eu falei 3 domingos e 2 quartas-feiras sobre esse evento, e eu quero finalizar hoje falando de um evento. Capítulo 2, verso 41 até o 52, é um evento aqui. E esse evento Lucas narra de uma maneira espetacular, e que se nós não olharmos cuidadosamente, nós não vamos ver as pérolas que esse texto tem para a gente. Nós não vamos conseguir enxergar que tipo de mensagem ela pode ser aplicada e para quem ela pode ser aplicada. Então, se a gente olhar com muito cuidado, a gente vai observar aqui 2 ou 3 grupos aqui que a gente pode fazer uma aplicação dentro desse texto do capítulo 2, a partir do verso 41 ao 52. Pastor, por que então o senhor leu 39 e 40? Para falarmos justamente desse episódio que ocorreu entre a idade em que Jesus foi apresentado ali, que foi apresentado a Simeão, onde Simeão abençoou, onde Ana deu graças por ter visto, e um intervalo de 12 anos ocorre. E a gente às vezes encara isso assim, aconteceu, mas aconteceu de que forma? Foi importante ou é importante a informação estar aqui? Se fosse para estar, seria importante para a nossa vida. Se não está, é porque achou-se não relevante para a nossa vida, por isso não está aqui a história de 12 anos de Jesus. Aonde é que Jesus esteve? Será que ele foi para o jardim de infância? Será que ele participou das escolas? Uma coisa e é fato, nós acabamos de ler, Jesus crescia. Amém? Segundo fato, segunda verdade, ele enchia-se de sabedoria. E terceiro, ele era um homem espiritual e cheio da graça de Deus. Lucas, ele tem o cuidado aqui no versículo 39 e 40 de falar de um intervalo de 12 anos onde José e Maria é advertido pelo anjo, lá em Mateus capítulo 2, onde José e Maria são advertidos pelo anjo a não voltar para Nazaré. Por quê? Porque Herodes havia dado
um decreto que matasse todas as crianças. Então o anjo aparece, e ao mesmo tempo que esse anjo aparece ordenando que eles pudessem ir para outro lugar, para o Egito, o mesmo anjo, ou outro anjo, aparece ordenando a José para que ele de fato agora pudesse voltar. Então nesse intervalo é que Jesus cresce, que Jesus se desenvolve, que Jesus se fortalece e enche-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então Lucas tem o cuidado de colocar 2 versículos aqui para mostrar a gente que há um intervalo de 12 anos aqui, como capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículos 20 ao 24, quando Paulo ele termina de ter encontro com Jesus, e ele se fortalece, ele é batizado, e logo ele está em Damasco pregando, e logo ele está em Jerusalém pregando, e de uma hora para outra Paulo aparece, mas Gálatas ele vai informar que Paulo passou uma temporada se preparando com o próprio Cristo. Então entre um verso e outro, o intervalo são de 3 anos, e aqui entre um momento e outro o intervalo são de 12 anos. Então nesse intervalo Jesus cresce, Jesus amadurece, Jesus ele se torna um menino, ele se torna alguém que se enche do Espírito Santo, e o interessante é que a graça de Deus acompanha ele o tempo todo. E Lucas tem o cuidado de mostrar que esse Jesus, que é Deus, ele não deixou de fazer aquilo que um ser humano faz naturalmente, mas ele não fez como eu e você costumamos a fazer. Então deixa eu pensar com os irmãos rapidamente sobre esse texto para a gente entrar nessa aplicação. Nesse intervalo de 12 anos, Lucas informa que como menino ele cresceu, fortaleceu-se, encheu-se de sabedoria, desenvolveu-se espiritualmente. Por quê? Porque a Bíblia fala que a graça de Deus estava sobre ele. O que mostra aqui o texto é que verdadeiramente Lucas está falando da humanidade de Jesus, e que mesmo este Jesus sendo Deus todo-poderoso, Filho de Deus, que estava à destra dele, agora veio e nascer numa manjedoura de homem, se vestir da nossa humanidade, ele não interferiu, toda a natureza divina dele não interferiu no desenvolvimento da sua vida. Perceba isso, como Lucas tem o cuidado de fazer essa colocação de crescimento, fortalecimento, de sabedoria, mas não ocultando a graça de Deus. Ele sendo Deus, ele seguiu todo um processo. A partir do versículo 41, que eu quero agora que você leia, para a gente entrar nessa aplicação para a nossa vida e tirar alguns exemplos aqui importantes para a nossa vida. A partir do versículo 41, Lucas vai narrar um evento importante para os judeus, que anualmente era feito com uma subida a Jerusalém, aonde esses 2 personagens, Maria e José, foram. Veja o versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais, quem? Maria e José, a Jerusalém para o quê? Para a festa da Páscoa. Lucas então ele está aqui mostrando que no versículo 41 tem um evento. Começou aqui agora um evento. E nesse intervalo, o menino agora com 12 anos já podia frequentar, já podia estar indo com seus pais nesse evento, que era uma festa chamada Festa da Páscoa. E para que você seja bem informado, para um judeu ou para um judeu, a Festa da Páscoa era algo fascinante para eles. Haviam 3 festas, e alguns judeus, por morarem longe, eles não tinham possibilidade às vezes, por poder aquisitivo, por distância e por muita gente na família, estarem indo. Mas a festa da Páscoa, todo judeu, homem, deveria ir, não poderia faltar. Algumas mulheres poderiam ir, não era obrigação das mulheres, mas o homem judeu deveria estar na festa da Páscoa, porque a ideia da Páscoa para eles era passar por cima. A ideia da Páscoa era lembrar que um dia eles estavam sob o jugo de Faraó, escravos no Egito, eles estavam presos durante 430 anos, e Deus levanta um Salvador, Deus levanta um libertador, Deus levanta Moisés, e quando ele levanta Moisés, eles não saem por baixo, eles saem por cima. As pessoas derramam diante deles joias, ouro e tantas outras coisas, e eles não saem como escravos, eles saem como livres e saem com muitas coisas. Então a ideia da Páscoa para eles era passar por cima, é sair por cima. Então nenhum judeu
poderia ficar fora de uma festa que os fazia lembrar que eles um dia estavam escravos, mas Deus os fez sair por cima. Assim somos nós. Se a gente olhar para trás para a nossa vida, nós vamos nos lembrar que um dia nós estávamos mortos, hoje nós estamos com vida. Nós estávamos no chão, hoje nós estamos de pé. Nós estávamos sujos, Ele agora nos limpou, nos deu a vida. Nós estávamos por baixo, hoje nós estamos por cima. Mas cuidado com esse por cima, porque nada tem a ver com arrogância. Nós estamos por cima porque Ele nos levantou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que esse texto traz para a gente de lição? E quais são os grupos que hoje eu queria rapidamente falar com os irmãos que tem aqui nesse texto e que a gente pode aplicar maravilhosamente para a nossa vida? Primeiro grupo, que são o grupo dos pais. O que esse texto tem a nos falar como pais? Quantos pais eu tenho aqui, além de mim? Pais, você é pai. Os pais aqui têm uma lição a extrair fantástica. Versículo 1, versículo 41 até o 46, vai falar de uma conduta exemplar desse casal, de José e de Maria. Veja o versículo 42. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Verso 43 diz: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, e sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Verso 46, lê comigo. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Que tipo de lição nós vamos extrair aqui desse texto para nós que somos pais? Primeira coisa que a gente pode extrair aqui, principalmente para nós que somos aqueles que vão ordenar a vida dos nossos filhos. Primeiro, José e Maria tinham um compromisso de ir a Jerusalém para a festa da Páscoa anualmente. Isso era uma regra para eles. A vinda de um homem, de uma mulher, de um pai ao templo, a ida de um homem e de um pai naquele tempo a Jerusalém era um exemplo para os seus filhos. Até os 12 anos, ou antes disso, eles não podiam estar frequentando essa ida até o templo. Antes dos 12 anos, os filhos ficavam pensando o seguinte: o que é que meu pai vai ver? O que é que meu pai vai fazer? O que é que meu pai vai ouvir? E os filhos até 11 anos ficavam na expectativa de que seus pais iriam fazer em Jerusalém. Então, se o pai não fosse, mostrasse qualquer tipo de desinteresse em ir até Jerusalém, o que os filhos iriam ter? Nenhum tipo de inspiração, nenhum tipo de desejo de querer ir a Jerusalém. Mas quando o menino completasse 12 anos, ou completava 12 anos, ele: pai, eu já tenho 12 anos, agora eu posso ir a Jerusalém com o Senhor. Meus irmãos, o maior motivador da sua vida é Cristo, mas o maior motivador dos seus filhos é a sua própria vida. Deixa eu beber uma água, peraí. Entupiu aqui, irmãos, peraí. O maior motivador do seu filho é a sua própria vida. Se você mostrar interesse pela casa de Deus, pelo amor às coisas de Deus, o seu filho vai se apaixonar pela igreja, vai se apaixonar por Cristo. Se você mostrar interesse, José e Maria tinham um compromisso de ir a Jerusalém anualmente. Percebam que o texto vai nos mostrar que eles faziam isso juntos. Olha o versículo 1. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Havia um interesse por parte de José e Maria em deixarem tudo para trás, em largarem mão de tudo durante uma semana de festa, mais alguns dias de viagem, tornando a viagem de cerca de 10 a 12 dias, onde eles tinham que abrir mão de trabalho, tinham que abrir mão de dinheiro, tinham que abrir mão de algumas economias para chegarem até Jerusalém. Então era alguma coisa sacrificante, mas importante para eles. Nós vamos nos lembrar do que Deus fez por nós. Isso motivava o coração dos seus filhos, isso motivava o coração de cada um daqueles meninos que eram filhos de José e Maria, dentre os quais estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que eu aprendo: José e Maria honravam juntos, com regularidade, as ordenanças de Deus. Olha o que diz o versículo 43:
Terminados os dias das festas, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Ou seja, eles tinham aquela regularidade de ir e voltar, e aquilo era uma coisa tão natural para eles, que eles nem perceberam que Jesus havia ficado em Jerusalém, e pensaram eles: onde está Jesus? Eu ouvi uma certa vez um pastor pregar, dizendo que Jesus era um traquina. Jesus foi um traquina. Eu achei aquilo tão irreverente. Ele disse: Jesus foi um traquina, porque ele se escondeu entre as pessoas e burlou seu pai e a sua mãe. Não, irmãos, nós vamos entender daqui a pouco que esse menino, chamado Jesus, ele não burlou, ele simplesmente olhou para os seus pais com toda a submissão, mas olhou para o Pai Celeste com toda a lealdade, dizendo: eu não sou submisso a vocês, mas ao meu Pai Celeste eu sou obediente, porque Ele é o Senhor. Então, se a gente olhar para isso, se olhar para esse texto, nós vamos ver que não só tinham compromisso, mas eles honravam com regularidade a Deus juntos. José e Maria não mediam esforços para estarem juntos em busca de algo bom e um bem-estar espiritual para a sua própria família. Eles iam juntos, eles honravam juntos, eles não mediam esforços. Ou seja, a vida dos pais é um exemplo para os seus filhos. Se um pai é um homem dedicado com sua mãe ao Evangelho, a Cristo, pode ter certeza, os seus filhos vão olhar para isso e vão falar assim: os meus pais são pessoas dedicadas, eu quero ir a Jerusalém, eu quero servir a Cristo, eu quero ir à igreja. Mas quando nós somos morosos, não caminhamos juntos com esposa, ou marido com esposa, ou esposa com marido, certamente os nossos filhos vão olhar para eles e vão dizer: meu pai não gosta de igreja, meu pai não tem nada com Cristo, meu pai não quer compromisso nenhum com o Evangelho. Olha uma coisa, os nossos filhos sabem muito mais do que a gente imagina. Nossos filhos observam tudo. Não estou fazendo o culto da pastoral aqui não, mas é porque quando eu olho para esse texto, eu não posso excluir aqui uma lição para os pais. Esses dois, José e Maria, estavam juntos, honravam juntos, caminhavam juntos, encorajavam mutuamente um ao outro. Eles buscavam um bem-estar espiritual para sua casa, eles buscavam o melhor de Deus para sua casa, eles não mediam esforços. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Jerusalém cabia 25.000 pessoas. Durante a festa de Jerusalém, da Páscoa, cerca de 70.000 pessoas iam para lá. Imagine o que acontecia naquela cidade. Imagine Brasília recebendo toda a população de São Paulo. Imagine Brasília recebendo toda a população do Rio de Janeiro. Imagine Brasília recebendo toda a população do Nordeste para uma festa. O que vai acontecer com Brasília? Vai se afundar, não vai suportar. Assim acontecia em Jerusalém. Todos que estavam dispersos, todos os judeus iam até Jerusalém para quê? Para celebrar a Páscoa, para adorar o Senhor. E isso custava um preço. Era tempo, era distância, mas eles estavam juntos, eles caminhavam juntos, mostrando que é junto que a gente consegue alcançar as promessas de Deus. Deixa eu prosseguir com os irmãos rapidamente. Todo o esforço empreendido por um casal em busca de um bem-estar espiritual para a sua família, certamente tem uma recompensa extraordinária. Lembra de Eucana e de Ana? Quando Eucana olha para Ana e diz: não sou eu melhor do que 10 filhos, ela é muito bom para mim, mas eu ainda quero ter um filho. E Ana teve Samuel. No capítulo 2, a partir do verso 18, nós vamos ver que depois que Deus deu a Ana um filho, ela fazia uma túnica para Samuel, e durante toda a festa ela ia até lá e entregava uma túnica. Ou seja, ela investia. Tudo que ela fez, o bem-estar que ela buscou, a oração que ela fez, a perseverança que ela teve a recompensa lá na frente. E anualmente ela ia dizer: Senhor, eu estou aqui agradecendo, porque o Senhor ouviu minha oração. Tudo que você empreender na sua vida, ouça isso, todo esforço que você empreender na sua vida, tudo que você fizer em busca de um bem-estar espiritual para você e para a sua família, Deus irá te recompensar. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, Deus vai te recompensar quando você se esforçar nas coisas de Deus. José e Maria viajaram juntos, José e Maria honraram a Deus juntos, José e Maria obedeceram a lei de Deus juntos, José e Maria ajudaram-se mutuamente nas coisas espirituais. Quando um estava fraco, o outro levantava; quando um estava desanimado, o outro dizia: não, desanima não, meu irmão. É assim que tem que ser.
Vamos a Jerusalém, vamos à igreja. Hoje eu estou desanimado, minha irmã, levanta. Meu irmão, fica de pé. Quantos são igual a mim que de vez em quando tem dia que você precisa de um carvalhão para te tirar da cama, para te colocar de pé e falar assim: vamos meu filho, vamos para a casa de Deus, vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Tem dia que a gente entra aqui assim, ó. Meu filho, quando ele está chateado comigo que eu não faço alguma coisa para ele, faz braço mole. Eu falo: para com esse braço mole, ele fica assim, ó. Então tem dia que a gente está assim mesmo, braço mole, a gente não quer nada com nada, mas é nessa hora que a gente tem que ter alguém do lado, para dizer assim: vamos junto meu irmão, vamos para Jerusalém, vamos lá para a festa da Páscoa, vamos lá celebrar a nossa vida, porque aqui é o lugar onde nós adoramos a Deus e Ele nos recompensa dando-nos força para a gente caminhar. O que a gente aprende mais? Que lições aqui? A primeira lição foi para os pais, agora a outra lição é para os filhos. Mas antes de falar dos filhos, teve uma coisa interessante, é responsabilidade dos pais, buscar saber como e com quem os seus filhos estão andando. Olha o cuidado do José e Maria tiveram. Quando eles perceberam a ausência de Jesus, segundo o pastor chamava de traquina, quando eles perceberam a ausência de Jesus, o que eles fizeram? Eles procuraram a Jesus. Quando eles viram que no caminho de 3 dias Jesus não estava, eles voltaram para Jerusalém. Você sabe que distância era? Era muito grande. E sabe quanto custava em esforço para um casal, depois de 3 dias de caminhada, voltar para procurar os seus filhos? Olha para mim, é a obrigação dos pais buscar saber quem são e com quem anda os nossos filhos. É fundamental isso, e a gente olha isso no texto, eu tiro como exemplo e lição para a nossa vida. Olha o que diz o verso 44, pensando porém estar entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, mas 2 dias de viagem, a sua procura 3 dias depois. 3 dias depois, o acharam aonde? No templo, assentado no meio dos doutores. É tua obrigação como pai, é tua obrigação como mãe, é a minha obrigação. Só que tem filho aqui, não tem? Quantos filhos tem aqui? Nós vamos falar dos filhos já já. É a obrigação dos pais saber o bem-estar, buscar pelo bem-estar e saber quem são e onde andam os nossos filhos, os seus filhos e os meus, para que a gente possa saber se eles estão bem ou não. Mas eu tenho aqui para os filhos agora e depois para a igreja. Verso 46 ao 52, diz o texto, por favor. 46 ao 52, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviram, muito se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais viram ou ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. E ele respondeu, vamos ler junto esse texto, e ele respondeu o quê? Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpriria ou cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, que desceu com eles para Nazaré. Diz o texto, leia comigo: e eras submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas palavras no coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que exemplos eu vou tirar aqui agora, não só para os pais, mas para os filhos. Primeiro, o versículo 42 lá em cima vai nos mostrar que este menino foi pela primeira vez ao templo. Versículo 42 vai nos mostrar inicialmente que a expectativa de Jesus quando chegou no templo foi justamente o que levou a ele a fazer o que ele fez. Pela primeira vez que aquele menino foi no templo, ele teve uma experiência e trouxe uma marca importante para a vida dele. Olha para mim, quando você traz, a minha filha estava sentada, eu dou o exemplo da minha filha porque eu não posso dar exemplo da sua filha. Se eu pudesse dar exemplo da sua filha eu daria, mas eu dou exemplo da minha. Mas minha filha estava sentada ali em um culto, e nós estávamos ministrando um louvor. Eu não sei qual foi dos pastores, se foi Arlindo ou Luiz Carlos, que subiu e fez uma oração. E nessa oração nós estávamos estendendo a mão, e minha filha disse em casa para mim: pai, eu não oro mais de olho fechado na igreja.
Eu falei, mas por que você não olha mais de olho fechado na igreja? Porque, pai, eu senti um negócio tão gostoso, mas me deu um medo. Parecia que Deus ia me batizar com o Espírito Santo. Eu falei assim, minha filha, se tu não orar, eu vou orar por você. Eu vou impor as mãos. Quando nossos filhos vêm à casa de Deus, Deus pode tocá-los, Deus pode movê-los, Deus pode transformá-los, Deus pode até batizá-los com o Espírito Santo, Deus pode encher para que eles sejam uma bênção para nós, dentro e fora da casa de Deus. Pela primeira vez, quando Jesus entra, versículo 42, Lucas informa isso, ele foi pela primeira vez quando atingiu a idade de 12 anos. 46 nos mostra que Jesus já era um profundo conhecedor das Escrituras. Olha o que diz o texto: 3 dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores, respondendo e ouvindo, interrogando e respondendo as perguntas. Jesus, aos 12 anos, nos mostra aqui o texto que ele já era um profundo conhecedor das Escrituras. Pastor, mas ele era Deus. Lembrando que Lucas deixa muito claro que ele era homem. Mostrou aqui no versículo 39, por isso que é importante a gente ler o texto todo, porque ele destaca aqui a importância de colocar um Jesus que era Deus, mas que vivia como menino, vivia como homem e cresceu dessa maneira, se fortalecendo, crescendo em sabedoria e com a graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Segundo, terceiro, 48 e 49 vai nos mostrar que Jesus aos 12 anos já tinha consciência de quem era e qual era a sua missão. Verso 48, logo que seus pais viram, ficaram maravilhados com o quê? Com aquilo que aconteceu lá no templo com os doutores. Aí o que aconteceu aqui? Aí eles perguntaram para o filho: filho, o que tu não fizeste? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Olha o que ele respondeu, olha a convicção de que ele tinha, de quem ele era, qual a missão que ele tinha. Ele disse: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Olha para mim, irmãos, a gente pensa que os nossos filhos não têm consciência do que eles são, não têm consciência da missão deles. Às vezes a gente imagina que aquilo que a gente ensina não é reproduzido nem aplicado pelos nossos filhos. Estamos completamente enganados. Nossos filhos são capazes de absorver todo o bom ensinamento que a gente dá. É só a gente dar bom ensinamento para eles que eles absorvem. Que ensinamento fantástico a gente tem aqui. Outro, dos 50 ao 51. O texto vai nos mostrar que Jesus era submisso aos pais terrenos, contudo leal ao Pai celeste. Olha o que diz o texto: não compreenderam, porém, as palavras, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes o quê? Submisso. Ou seja, Jesus entendeu essa hierarquia humana, seus pais, seu pai e a sua mãe. Porém, este homem, ele tinha um desejo de honrar muito mais as coisas de Deus. Sua mãe, porém, guardava todas essas palavras no seu coração. Deixa eu finalizar com uma simples palavra de aplicação, para que a gente possa orar. Queria convidar o pessoal da música. A aplicação desse texto é valiosa para nós, pais, e para os irmãos jovens que eu tenho aqui hoje com a gente. É de grande valor. Jesus não estava fazendo nada o que não devia fazer. Jesus não estava fazendo o que não devia fazer. Primeira aplicação que eu faço aos jovens aqui, que Jesus não estava como um traquina, como dizia certa feita um pastor. Ele não estava fazendo o que não devia, ele estava no templo. Segunda coisa que a gente aplica, ele não desperdiçou o seu tempo. Verso 44 vai nos mostrar que ele estava ali a caminho de um dia, e quando encontraram, pararam e viram que ele não estava entre os parentes, mas ele estava no templo. Olha para mim, faça essa aplicação na sua vida. Não desperdice o seu tempo. Esteja na casa de Deus. Como jovem, como filho, a gente olha para esse texto, a gente vai ver que ele permaneceu em Jerusalém. Enquanto os seus pais estavam voltando para Nazaré, Jesus permanecia em Jerusalém. Enquanto os pais perguntavam aonde estava o filho pelos companheiros de viagem, Jesus permanecia em Jerusalém. Ele não perdia o seu tempo. Terceira coisa, ele não estava na companhia de pessoas erradas, ele estava no meio dos doutores.
Que coisa fantástica. Aonde é que você tem gastado o seu tempo, meu jovem? Aonde é que você tem largado todo o seu conhecimento? Ou aonde você tem parado para ouvir aquilo que é importante para a sua vida? Que a gente possa fazer essas pequenas aplicações para a nossa vida. E por fim, assim como Jesus não foi uma pessoa comum e não veio realizar uma obra comum, assim a igreja não pertence a esse mundo, nós não pertencemos a esse mundo e nós não viemos aqui para realizar uma coisa comum. Nós viemos aqui para realizar algo diferente, espiritual e glorioso. Nós viemos aqui para testemunhar da graça e do poder de Deus. Que assim seja, que você seja abençoado com essa pequena reflexão nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos mudar de posição.